E bora, rapa, bora, galera, bora, meus bons. Carlos na voz com vocês aí, mais uma vez, né? Bora ativar o modo Nepal, né? Falar sobre isso. Ativar o modo Nepal. Porque parece que pra 2027 já não vai ter dinheiro mais pra mais nada, né? E 2027 tá aí, né? Tem aquilo, galera, se a gente não ativar o modo Nepal, esqueça, filho. Porque o janjômetro não vai parar. Tá ligado e tá ligado a milhão, né? Mas é aquilo, né, galera? O povo brasileiro, né? A mazela acontece por causa do povo. Eu nem tenho raiva de político, tenho raiva do povo. O povo é muito gado, né? Complicado. Tanto o gado petista quanto o gado bolsonarista, né? Ao invés dos dois se unir pra nepalizar, não, né? Fica nessa putaria aí de concorrência, né? Porque o político, ele não é concorrência. O político, ele é falsa concorrência pra dividir pra conquistar, né? Opa! O político faz a falsa oposição. O jogo das tesouras, né? A velha estratégia das tesouras pra dividir pra conquistar. O próprio Enéas Carneiro nos alertava sobre isso, mas na época todo mundo via ele como um louco, um palhaço. Mas esperar o que do brasileiro, né? Se você falar algo sério com ele, ele te vê como um louco mesmo, o brasileiro. Porque o verdadeiro palhaço é o povo brasileiro, né? Que não leva nada a sério, né? Que tudo é piada, tudo é brincadeira. Entendeu? Óbvio que brincadeira tem hora, né? Tem que brincar, tem que se divertir mesmo, mas porra, 24 horas é foda, né, mano? Você afasta de uma pessoa, você afasta de pessoas que levam tudo na brincadeira. Que nunca consegue falar sério, que é só zoeira, chateação. Se afasta, senão não vai não, até rimou, né? E é por causa desse tipo de gente que a gente nunca vai nepalizar, né? A gente nunca vai nepalizar por causa desse tipo de gente, que é a maioria, infelizmente, né? Ainda tem gente que tem dúvida, né? Ainda tem gente que acha que o Bolsonaro perdeu na honesta, né? O Bolsonaro foi roubado, pô, nas eleições, né? Porque é só você juntar 2 mais 2, né? Aonde que o Lula ia nos seus discursos, o cara até ovava a tomada, né? Só pegava ovo e tacava na cabeça dele. O Bolsonaro teve um apoio colossal, né? Do agro, dos marombas. Aí quando eu digo maromba, pessoal da academia, né? Cariani, esses caras, enfim. O Bolsonaro teve um apoio colossal da maromba, né? Dos sertanejos, né? Fã de Gustavo Lima, fã de Leonardo, votou tudo no Bolsonaro, pô. É aquilo, na maioria das vezes, né? Aí você me explica isso aí, como um cara que teve um apoio colossal, como o Bolsonaro teve. Apoio colossal, né? Quase foi um Hitler na Alemanha com muitas aspas, né? No sentido de ter apoio, tá, galera? Só nesse sentido aí que eu tô narrando. Que falar dessas coisas é complicado, a galera não entende, só nesse sentido, tá? E aquilo, teve um apoio colossal aí o Bolsonaro. Apoio do povo, apoio do sertanejo. Aí ele vai lá e me perde pro Lula, que foi rechaçado muitas vezes, os caras recebiam ele com ovado, então você vê que não tem lógica, né? As eleições foram fraudadas, né? E muita gente acha que não, muita gente acha que o Lula ganhou na honesta. Mas não, galera, foi roubado, né? Por isso que devemos ativar o modo Nepal, porque nem o nosso voto vai pra quem a gente quer de verdade, tá? Nossa, ali tá um mato do cara, não dá pra ir pra ali. Nem o nosso voto entendeu? Nem o nosso voto vai pra quem a gente realmente quer, entendeu? Então é aquela, pai, tem que nepalizar, não, você não tem que ir votar, né? Ano que vem é ano de eleição. Você não tem que ir votar, você tem que nepalizar. Nepalizar, não ir votar. E votar não, galera. Votar já era, né? Igual eu votei no Bolsonaro, meu voto foi pro Lula. Você que votou no Ciro, seu voto foi pro Lula, porque o Ciro perdeu no Ceará, né? Como o Ciro Gomes perde no Ceará, sendo que o Ceará é dele. Então você vê que, né? A picaretagem na urna foi tão feia que
que deu essas brechas aí, mas só os despertos que vê, né? Só os despertos que vê. Macacada aí não vê nada não. Complicado, né? O ser humano brasileiro, ele é muito egoísta, né, mano? Tá preocupado com o seu ego, tá preocupado só consigo mesmo. Aí o sistema reina, né, pai? Porque o que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como a ti mesmo. Por que o pessoal do Nepal nepalizou? Porque, querendo ou não, eles amavam o próximo como a ti mesmo, né? Mas o brasileiro não, opa, né? O brasileiro não, o brasileiro é egoísta pra caralho. Folgado pra caralho. Se ele tiver bem, ele tá nem aí pro seu próximo, ele tá cagando pro seu próximo. Então isso ajuda o sistema a ganhar sempre essas batalhas aí. O próprio povo brasileiro ajuda o sistema pra caramba aí, né? Que é um povo que é desunido, né, mano? Um povo que é ingrato. Um povo que é caloteiro, né? Então esperar o que de um povo desse, né? Como é que ativa o modo Nepal? Como é que ativa o modo Nepal com um povo desse? Povo egoísta, mesquinho, egocêntrico, né? Ingrato pra caramba, né? Você ajuda pra caramba. O dia que você precisar disso aqui, não, né? A pessoa esquece o que você fez por ela, né? Então esperar o que de um povo desse? Num cenário onde que o povo desse, em um cenário onde que o povo desse existe, sempre os políticos vão levar a melhor, sempre o mal vai levar a melhor. Por quê? Porque não tem união. É um povo que se odeia, o brasileiro ele se odeia. Só quer saber de tirar vantagem do seu próximo, né? Então é aquilo, galera. Em terras brasileiras, o sistema sempre vai ganhar. Povo desunido, né? Povo egocêntrico, né? Como é que um povo desse vai ter união? Como é que um povo desse vai nepalizar? Não tem como, por quê? Porque se preocupa só com o próprio nariz. Pega a palavra de Jesus Cristo e inverte ela, né? Amar o próximo como a ti mesmo. O brasileiro inverte, é odiar o próximo, entendeu? E olha que é um povo que se diz cristão, né? É um povo que vive com crucifixo no carro. Se diz cristão, mas de cristão não tem nada, beleza? O povo no Nepal é mais cristão que vocês aí. Nem sei a religião do Nepal, faça a mínima, tá? Mas eles lá praticam amar o próximo como a ti mesmo, né? Então é aquilo, galera. E outra, quando Jesus fala de inimigo, Jesus está se referindo a amar. Jesus fala que tem que amar o inimigo, né? Mas é aquilo, contra os fariseus não teve essa. Então o que Jesus quis dizer com isso? Para você não odiar o seu vizinho, porque o seu vizinho é seu próximo, né? É mais ou menos isso que a palavra quer dizer, né? Não é amar o inimigo. Jesus amou os fariseus. O que Jesus falava dos fariseus? Que são daquele povo que vocês sabem bem, né? Fariseus são judeus, né? Fariseus são judeus, né? Então é aquilo, o que Jesus falava? O Jesus odiava os fariseus, né? Sinagoga de Satanás, sepulcros caídos, né? Então é aquilo. Quando Jesus fala amar o inimigo, é pra você não brigar com o seu vizinho, não brigar com o seu familiar, né? Óbvio que ele falou que ia trazer a espada, que ia dividir pai contra filho, filho contra pai. Mas dividir aqui, né? Porque muitos iam ficar do lado do mal, né? Você vê que muitos defendem o mal, muitos faz isso aqui. O que é uma casa subdividida? É aquilo, né? É um parente seu que aqui, pá, que alugou, né? Então é aquilo. Jesus não quis dizer pra você ficar contra a sua família, não quis dizer pra você amar o inimigo, né? Quis dizer o seguinte, se aproxima da sua família, né? Entendeu? É óbvio que tem uns que vai defender o PT, tem uns que vai meter o louco, por isso que tem aquele afastamento, né? Mas é aquilo, o verdadeiro inimigo é a elite. O verdadeiro inimigo é os políticos, né? Banqueiros aí que fodem a sua vida, né? Certo dia eu tava num bar conversando sobre cartão de crédito com um mano, né? É o mesmo maninho que falou que ressaca é lixo. É foda, as pessoas têm que aprender muito ainda com a vida. Que brasileiro ele é bom pra colocar filho no mundo, né? Pra aquela coisa. Agora pra raciocinar não é. O mesmo maninho que falou que aqui eu não falo o nome de ninguém, né? Talvez ele me assista ou talvez não. O mesmo maninho que falou que ressaca é um lixo falou o seguinte pra mim, que a gente tava falando sobre banco, né? O cara meio que tava defendendo o banco, não sei o que. Eu falei, pai, não dá, né? É porque na cabeça dele, banqueiro é de boa. O cara não sabe o que é um banqueiro. No máximo ali, ele vê com umas olhos dos políticos, pai. Pô, no máximo ainda. Aí eu já tava falando, né, bagulho do banco.
cobrar automaticamente. Você tem um débito na sua conta, um dinheiro num débito, o banco vai lá e chu. A gente tava falando sobre isso, que isso é errado, né? Ele falou, mas a gente tem que andar certinho também, mas meu parceiro, o banco anda certinho com você, meu parceiro. Olha o tanto de juros que esses caras cobram, meu parceiro. Olha pros juros. Acabou. Beleza? Mas é aquilo, galera. É um pessoal que defende banqueiro, é um pessoal que defende político. Ah, é meu Lula, é meu Bolsonaro. Então o dividir para conquistar funcionou bem no Brasil. Por isso que o Brasil nunca vai nepalizar, né? O povo brasileiro ele é muito desunido, ele odeia o seu vizinho, ele odeia o seu próximo, né? É um fazendo concorrência pro outro, meu carro é melhor, minha casa é melhor. É foda, por isso que nunca vai nepalizar. Por isso que um lugar que precisava de nepalizar para ontem. Nepalizar é o termo que a gente usa, né? Por causa do que ocorreu no Nepal. Mas como assim, Nepal? O que é isso? O que aconteceu? Google, dá um Google. Não sabe o que é Nepal? Não sabe o que aconteceu no Nepal? Dá um Google aí, fi. Você não vive numa caverna, né, mano? Até que não quer saber, sabe. Mas é aquilo, galera, é isso. Né? Nunca vamos nepalizar por causa desse fator aí, fator de desunião. Né? Eu vou ser bastante sincero pra vocês. Eu tenho raiva do povo brasileiro. Povo mesquinho, sabe? Povo faz questão disso aqui, porra, ó. Tá ligado? Povo mesquinho, povo miserável, tá ligado? Povo egoísta. Por isso que a gente sempre vai perder a batalha pros políticos, por causa do povo, porque não tem união. Por que o Nepal venceu a batalha? Os caras tacou fogo em político, filhão. Os caras tacou fogo em político, pra vocês terem ideia. Vai pesquisar. Por que o Nepal venceu? Porque teve união, né, pai? Agora o Brasil vai ter união? Seu vizinho te odeia, chefe. Seu colega de trabalho te odeia, chefe. No prézinho eu tinha uma professora que me odiava. Então você vê que é um povo que foi programado para se auto-odiar, né? Por isso que o Brasil não dá certo, por isso que a nossa Amazônia tá sendo vendida aí pra Europa aí, entendeu? Por causa disso aí, ó. Povo desunido. Povo primata pra caramba. Povo primata pra caramba. Desunido. Muito burro politicamente falando, não entende nada de política, mas acha que entende. É uma galera que defende aqui, né? Entendeu? Então é complicado, né? Óbvio que, mesmo sendo burro em política, votou no Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu porque ele foi, né? Entendeu? Mas por que eu digo que Bolsonaro? Cara, o Bolsonaro pra economia é menos pior, mano. Enquanto o Janjômetro tá ligado a milhão, na época dele ele usava a caneta Big pra economizar. Eu defendo o Bolsonaro só na questão econômica, tá? Só na questão econômica aí. Porque, querendo ou não, ele economizou bastante. No meu ponto de vista, posso estar errado, mas acho que não. Economizou muito. Eu defendo o Bolsonaro no fator economia. Economizou muito. A gente com 10 anos de um governo economizando, né? Vamos supor que o Bolsonaro ganhasse e ficasse aí uns 10, 20 anos, mas só economizando. Sem mudar o padrão, só economizando. A gente ia ganhar muito com isso, tá? A gente ia ganhar muito com isso, economicamente falando. Ponto final e basta. Ponto final e basta. Mas é aquilo, a gente nunca vai nepalizar por causa disso. Povo desunido. Povo palhaço, não leva nada a sério. Brasileiro não leva nada a sério. A preocupação do brasileiro é pão e circo, né? Futebol. Futebol tá rolando aí, ó. A galera tá focada no futebol. Se preocupasse com a economia do país, né? Já falei isso aqui em vídeo. Torno a falar. Se preocupasse com a economia do país, se preocupasse com a infraestrutura do país, né? Se preocupasse com isso aí, igual se preocupa com futebol, meu Deus, isso aqui seria uma Suíça. Isso aqui seria uma China. Entendeu? Mas cadê? Tá preocupado com futebol? Ó, o jogo tá rolando lá, ó. Neymarzão tá jogando lá. A preocupação deles é Neymar. Preocupação deles é Neymar. Entendeu? Então é algo que eu digo pra vocês. Se o brasileiro fosse fanático por mudar o país, por mudar a cultura, a infraestrutura do país, cuidar da Amazônia, se fosse focado nisso, igual é focado no futebol, meu parceiro, esse país não seria assim, eu garanto isso pra vocês, tá? Então a culpa não é do Lula, a culpa não é do Bolsonaro, a culpa não é do careca do STF, a culpa é do povo brasileiro, que nunca vai nepalizar por causa desses fatores que eu acabei de narrar aí. É nóis, galera, obrigado e valeu.